Galera, é o seguinte, um assunto bastante comum aqui no canal entre nós é como o PlayStation 4 da Sony foi um console extremamente poderoso considerando seu período, independentemente de ter sido taxado como datado já no seu lançamento. No entanto, assim como qualquer outra plataforma, ele também teve dificuldades, que por sinal tentam ser sanadas hoje em dia com o lançamento do PS5. E não é uma surpresa que os jogos que evidenciam essas dificuldades são justamente aqueles que mais conseguem nos impressionar, porque é comum que eles acabem deixando passar desapercebido alguma coisa durante a jogatina que fuja do padrão de qualidade que a gente está sempre acostumado durante a sua gameplay. Por isso, hoje, nós vamos comentar sobre Final Fantasy VII Remake e como ele conseguiu fazer isso no PlayStation 4. Até porque, como um título com tamanha grandiosidade técnica se deixou passar por problemas que, mesmo tão simples, revelam a dificuldade da plataforma de oitava geração da Sony. Uma pergunta que será respondida ao longo da nossa conversa. Mas já adianto, quando o assunto é Final Fantasy e a performance dele independentemente do console em que ele foi lançado, acreditem, essa não é a primeira vez que isso acontece. O que no fim só mostra o quão competentes os jogos da franquia são na hora de demonstrar suas peculiaridades técnicas nos consoles. Algo que vamos discorrer hoje também para entendermos o que acontece aqui. Mas claro, antes de continuarmos, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos imergir no mundo de Final Fantasy e entender a dificuldade que ele revela do PS4. Mas antes eu preciso lembrar você que acompanha o canal que o Hype Games é uma forma extremamente econômica para você realizar as suas compras digitais para o seu PlayStation. Como vocês já viram nos outros vídeos, agora fazemos parte dos Hypados, o programa de parceiros que o Hype Games fez pensando em como te ajudar a melhorar a sua experiência de compras na PSN. A ideia é muito simples, pensando em oferecer mais facilidade e economia para você que acompanha o canal, acessando a minha loja no Hype Games você vai encontrar uma extensa e variada lista de gift cards com descontos, e aproveitar tudo isso é muito simples. Presta atenção, seleciona o produto que você quer, se não tem um cadastro ainda, faz o seu cadastro que é tão rápido quanto ligar o seu PlayStation, escolhe uma forma de pagamento que se encaixa no seu bolso, você pode até parcelar para ter mais facilidade, por exemplo, abre seu inventário e resgata a sua key, tudo isso em um processo extremamente rápido, simples e com muita segurança para você voltar a aproveitar os melhores jogos da PSN, só que claro, por um preço melhor. Então clica no meu link fixado nos comentários para você ir para minha loja e aproveitar todas as ofertas do Hype Games. Para começar essa conversa, a gente precisa voltar lá no PlayStation 1 e descobrir o primeiro passo da dificuldade que a franquia costumava apresentar no console. O sétimo jogo enumerado da saga não foi um marco à toa na quinta geração. Para se ter uma ideia, ele foi o primeiro game que trazia nada menos do que 3 discos para sua execução para poder desenvolver sua trama que era um tanto extensa e complexa também. Só que usar a mídia de armazenamento do console, que foi algo inovador, além de um rio de possibilidades para a época de lançamento, ainda assim dentro da premissa do game não foi o suficiente para que ele se apresentasse, justificando que ele usasse mais de uma. O jogo de 1997 tinha o que podemos chamar de muitos módulos para poder apresentar seu desenvolvimento e jogabilidade, fazendo com que ele demandasse muito do hardware da plataforma, bem como do espaço de armazenamento proporcionado pela mídia utilizada por ela. Assim, encontrávamos um módulo para o menu de customização e opções, outro módulo para alguns minigames, outro para batalhas e 2 para exploração, um que se enquadra numa característica mais aberta e outro numa mais linear. E cada uma das características apresentadas por esses módulos impactam em como o jogo reage, e por isso dividir dessa maneira foi tão importante na quinta geração. Por exemplo, a exploração proporcionada por algo mais aberto utiliza fortemente de gráficos pré-renderizados para os ambientes, ao contrário das batalhas, que abusam dos recursos em 3D. E as ideias aqui foram duas: economizar o máximo de poder onde dava para que tudo se executasse como foi conceituado, e não menos importante, fazer com que o game coubesse no mínimo possível de discos, evitando loadings ao máximo. Como eram muitas brechas entre uma modalidade e outra, era comum que existissem lacunas que abrissem espaço para telas de carregamento. Só que se tudo o que foi implementado aqui fizesse necessária a aparição de uma tela de loading, não existiria a imersão do jogador com o que o game proporciona. E imersão era algo fundamental para a narrativa apresentada pelo título. Mas o resultado final foi mais do que satisfatório, só que revela limitações da época também. Na tentativa de inserir tudo isso, não existia a mesma qualidade de modelos em 3D de outros jogos que também usavam
usavam gráficos pré-renderizados. Daí o motivo de muito provavelmente o game ter essa estética que mistura modelos de personagens mais animados, algo que estava cada vez mais popular naquele período, com cenários com uma pegada mais realista, sendo dentro ou fora das animações. Podemos dizer que esse era um padrão encontrado por toda a estética do jogo. Um contraste que rendeu um conceito bastante característico para ele e o tornou marcante. Então sim, o jogo original no meado da vida do console de quinta geração da Sony, onde muitas desenvolvedoras ainda estavam maravilhadas com o seu poder, já mostrava que existiam deficiências que precisavam ser sanadas. Algo que aconteceu na geração seguinte, porque Final Fantasy X no PlayStation 2 é um jogo visualmente incrível até hoje. Mas o ponto de partida que eu quero chegar pra gente poder se inserir no Final Fantasy VII Remake e ver aonde ele encontra a limitação do PlayStation 4 é que até na demonstração do PlayStation 3 usaram uma tech demo de um suposto remake desse jogo para poder mostrar a capacidade do console na época, em que aparentemente, fazendo isso, mostrava que ela estava sendo executada em tempo real. Nela, além do avanço substancial na modelagem dos personagens, encontramos também uma movimentação fluida o suficiente para se impressionar, porque ela se caracterizava em principal e secundária. A movimentação principal, obviamente, é a dos personagens por conta de toda a naturalidade proporcionada por eles, e a secundária está atrelada às suas vestimentas. Uma combinação que confesso não ter visto em tempo real em nenhum outro game da franquia, além dessa tech demo até os dias de hoje. E quando todos achavam que o remake não passou de uma tática para chamar a atenção para o console na geração seguinte, tivemos finalmente o game propriamente dito, que inclusive veio ainda melhor do que o trailer que foi liberado para ele. Um tanto raro, porque o comum é que haja um downgrade diante do que foi apresentado, mas não foi o que aconteceu aqui. Assim, como consequência, explorando e indo a fundo, ele acaba apresentando suas dificuldades na execução através da plataforma de 8ª geração da Sony. E a primeira coisa que precisamos entender aqui é que o título é de alto padrão, assim como foi sua versão original. Ele precisava fazer jus a isso e conseguiu. Só que, como já era de se esperar, ele entrega um conceito mais recente e que acabou desafiando o PlayStation 4. Diferentemente do que vemos em Final Fantasy XV, que além de usar a própria tecnologia também foi um jogo multiplataforma, o remake do 7, antes de ter sido lançado no PC, era um exclusivo do PlayStation 4 e acabou sendo feito com a utilização da Unreal Engine 4. Os desenvolvedores sempre tiveram o hábito de usar seus próprios recursos e tecnologias no desenvolvimento dos jogos, mas parece que a má execução do 15º título enumerado da saga fez com que se optasse por uma abordagem mais amistosa e simples, algo que já nos leva a lembrar que a Unreal Engine é conhecida por ser de fácil acesso na construção dos games. E funcionou! Até certo ponto. Diferente do que vimos em 1997, o peso do título aqui está muito mais associado à qualidade gráfica em apresentar tudo o que ele se propõe do que na construção de muitos módulos ou vertentes para a execução da gameplay. A abordagem utilizada agora foi completamente em 3D, como já era de se esperar. Um 3D muito bem aplicado em tempo real, diga-se de passagem. O foco de manter o jogador imerso ainda continua, então fazer com que tudo aconteça em tempo real é fundamental. Um exemplo disso, inclusive, é como existe uma suavidade em cada transição aqui em todos os sentidos possíveis, reduzindo os loadings ao máximo ou economizando seu tempo de duração cada vez que eles aparecem. No começo temos uma cutscene pré-renderizada que impressiona, como é um praxe da franquia fazer, só que as transições com suavidade aparecem logo em seguida. A primeira transição é para os gráficos em tempo real. Se você não estiver atento, você não vai perceber em que momento aconteceu, porque a fidelidade visual proporcionada pelo motor gráfico foi tão alta que o equilíbrio entre o que acontece em tempo real e o que não acontece é sensacional. Em seguida, a outra transição acontece ao assumirmos o controle do personagem. Não existe uma tela de loading para poder tirar Cloud, o protagonista, do seu campo de visão, e é esse um dos pontos que faz o jogador se sentir imerso, criando uma conexão com cada personagem presente ali na tela. Assim, assumindo o controle do protagonista, temos o primeiro impacto visual. É claro que essa suavização para as transições ainda vão ser evidenciadas em outros pontos, mas a gente vai chegar lá. O foco agora é que a estética da imagem é extremamente realista e a gente precisa comentar isso, porque faz jus aos ambientes pré-renderizados do game de 1997. Só que o grande fato curioso é que aqui estamos relacionando todos esses aspectos a um trecho extremamente linear. Podemos dizer inclusive que o jogo é completamente linear comparado ao mundo que temos em Final Fantasy XV. E isso, durante o desenvolvimento, fez com que algumas escolhas fossem tomadas e que contrastassem com outros momentos para que os problemas começassem a aparecer. Isso é claro de maneira involuntária. E não entendam mal, a
Ainda existem muitas quests secundárias para serem feitas que, se você tiver coragem e tempo, vão demandar pelo menos 90 horas para a conclusão completa. Mas Final Fantasy XV usava uma abordagem de mundo aberto, não é o que vemos aqui de uma forma geral. Por isso, comparativamente, o Final Fantasy VII Remake acaba sendo um jogo mais linear, e isso acaba sendo fundamental para a gente entender a limitação do PlayStation 4. Dessa forma, a equipe de desenvolvimento, muito consciente das dificuldades enfrentadas anteriormente, não apenas fez a troca do motor gráfico para Unreal Engine 4, como também fez com que muitas outras técnicas se aproveitassem desse estilo mais linear para poder acontecer e abrir margem para o jogo se executar da melhor maneira possível. O que justifica, ao menos inicialmente nessa parte visual, a sensação que a gente tem de que os gráficos não têm problemas aqui. Por exemplo, se encantar com os modelos dos personagens, que são um dos primeiros elementos que a gente tem contato e que fazem parte principal da transição da CGI para os gráficos em tempo real, é uma tarefa extremamente fácil. Eles têm diversos detalhes na formação do rosto, um número alto de elementos na roupa, bem como a incrível representação da malha dela e até uma excelente renderização de cabelo que impressiona até para os dias atuais num PS5. Dessa mesma forma, é comum também olhar para o trabalho executado no ambiente logo nesse trecho inicial e acabar se espantando. As superfícies de concreto, tijolo e metal são trabalhadas de maneira única e em partes separadas para poder criar a sensação de relevo e profundidade, por exemplo, sem fazer o uso de alguma técnica que automatize esse processo. Podemos dizer que, quando se trata da construção dos ambientes, houve um trabalho muito mais manual aqui. Algo incrível e que tira proveito das vantagens que a Unreal Engine 4 apresenta nesse sentido. Afinal, representação de materiais desde muito cedo sempre foi o ponto forte dela. E a equipe de desenvolvimento, ao menos aparentemente, fez questão de trabalhar isso por partes para que o ambiente seja sempre bastante natural. No entanto, a grande diferença para o Final Fantasy XV acaba sendo o sistema de iluminação. Enquanto lá existia um sistema de iluminação global atuando dinamicamente, aqui a luz dinâmica está sempre associada apenas às sombras diretas, enquanto que as indiretas são trabalhadas através de mapeamento, que podemos taxar como um dos melhores no seu sentido. A iluminação indireta aqui é no mínimo sublime quando comparada a de outros títulos que temos no PS4, algo que fica visível em trechos noturnos e em espaços internos. E como diferente do outro título em questão, agora temos algo muito mais scriptado, não tendo mudanças do dia para a noite que acontecem dinamicamente, foi uma excelente forma de economizar poder para que tudo pudesse acontecer sem atrapalhar a performance. E ambos os recursos de iluminação foram tão bem trabalhados aqui que conseguem enfatizar detalhes nas superfícies que não estariam sendo realçados sem eles combinados. Enquanto o concreto revela defeitos na sua construção, o metal reflete todo o recurso com muita naturalidade. Só que as limitações do PS4 acabam começando a aparecer a partir disso. Final Fantasy VII Remake é o tipo de jogo que abusa das partículas com cores para tornar toda a sua ideia bastante fantasiosa, o que faz jus ao seu nome, claro. Então existem muitas partículas em diversos momentos que muitas vezes deixam esses cenários lineares, ou com combates, extremamente ricos e com muita beleza. Só que a resolução cai para isso acontecer e pode começar talvez a revelar a limitação do PlayStation 4, independentemente de qual PlayStation 4 você estiver usando para executar o jogo. Enquanto no PS4 base usa-se cerca de 900p até 1080p, no Pro essa dinâmica cai para menos de 1440p, enquanto atinge picos máximos de 1620p. Só que, como ponto positivo do jogo usar essa técnica para poder driblar uma suposta limitação apresentada pelos consoles da Sony, a performance acaba se mantendo praticamente intacta nos 30 quadros por segundo, e para poder ajudar na qualidade de imagem na hora que a resolução cair, o desfoque de movimento aplicado individualmente a cada objeto é de extrema qualidade, sendo esse mais um aspecto que realça a suavidade que o título traz, porque tudo acontece de maneira extremamente fluida também graças a isso. Porém, o grande problema está no que foge dessa linearidade apresentada até agora no vídeo. O remake do sétimo título não é um jogo de mundo aberto, mas ele tem trechos que são densos e consequentemente mais abertos para exploração, e é justamente nesses trechos que vemos problemas. Primeiro, o problema que está associado a alguns NPCs que nem de longe têm o mesmo trabalho feito nos personagens principais, o que seria comum no meio dos games, vamos combinar. No entanto, aqui existe um diferencial que na verdade é positivo, mas que endossa a problematização que a gente está levantando. Muitos NPCs acabam ganhando uma certa relevância ou visibilidade na trama, o que não os torna descartáveis e faz com que esses problemas também se destaquem por conta do tempo de tela que eles acabam ocupando. Só que vamos além ao dizer que isso é algo que se aplica também aos cenários. Infelizmente, em trechos densos, amplamente exploráveis ou que atuem com ambas as características juntas, existem problemas de pop-in, carregamento de detalhes e, por último, muitas texturas em baixa definição. E como se não fosse o suficiente, isso não é um problema de uma única parte da trama. São vários os momentos em que os ambientes que têm exatamente essas mesmas características
características conseguem exibir esses defeitos. Um caso clássico, inclusive, é a porta do quarto do Cloud, que eu fiquei um bom tempo na minha primeira jogatina esperando ela terminar de carregar os seus detalhes, mas isso nunca aconteceu pro meu azar. Como é algo que acontece em momentos que demandam mais da plataforma, é fácil associar que um alto padrão gráfico é realmente um problema em jogos que têm esses cenários mais densos em consoles da antiga geração, principalmente se considerarmos que aqui ainda estamos falando de um motor gráfico extremamente elogiado, reforçando que a limitação provavelmente não veio da execução do desenvolvimento. E digo isso porque Monster Hunter World é o tipo de jogo que se encontra basicamente nessas mesmas características apresentadas por esse tipo de cenário do Final Fantasy VII e esperou apenas os novos consoles chegarem para ter a sua performance melhorada, não comprometendo em nada a qualidade das texturas para que isso acontecesse. Mas mesmo assim, esse fator não define o resultado final do game, e os trechos em maior qualidade, exibindo todo o controle cinematográfico com muitos closes de câmera nas animações e partículas nas gameplays explosivas, se destacam muito mais do que qualquer um desses defeitos mencionados. E se for para tê-los e a performance ser extremamente estável nessas partes, como foi, que bom que eles atuaram como uma concessão para que a dinâmica não fosse atrapalhada, como o que vimos em Final Fantasy XV, que infelizmente teve uma performance bem problemática. E é difícil entender que foi apenas algo mal feito aqui, porque existe um padrão para que essa dificuldade no carregamento aconteça, e estamos falando de um jogo que traz uma variedade ampla de cenários, além de ser absurdamente longo com personagens extremamente detalhados. Então, talvez até haja uma culpa no lado do desenvolvimento, mas em alguma instância o PS4 já estava mostrando a sua limitação e a gente precisa aceitar. Mas bem, o que você acha de todo esse cenário e de jogos que mostram essa limitação e que principalmente precisam atuar com ela para que assim a performance não seja afetada? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram ou não, se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.